Oi, que aulinha vagabunda, né? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Ó, o início aqui, a preparação inicial, não coloquei nada porque não dá pra saber, né? O nome do professor não sei, mas eu coloquei noob, eu acho que vai combinar. Sobre a tarefa de casa. Bom, os alunos entregaram, né? Então teve tarefa de casa. Não vi se ele devolveu. Se foi feito conforme o passo a passo, coloquei parcialmente, porque os alunos ajudavam e tal, mas ele usou muito pouco inglês, não tinha body language e tudo mais, né? Então achei que poderia ter sido melhor. Sobre a sequência de sala de aula, eu vou ler tudo que eu anotei, depois eu falo o que eu marquei, tá? Então ele começou lendo vocabulário, a lição não tem título, não sei se não tem título, eu não consegui achar na biblioteca virtual esse livro lá. Ele fazia elogios no meio das palavras de leitura, a entonação é sempre a mesma, não teve nenhuma contextualização. Achei que isso foi um ponto crítico. Poderia ter tido uma contextualização que deixaria o negócio mais rico ali. Depois ele foi para os drills, tinha elogios entre as trocas, né? Quebrava muito os drills. Os alunos eles leem num pace ali, né, meio travado. Eu acho que ele poderia ter cobrado uma melhoria nisso. Não sei se ele anda fazendo isso, né? Mas beleza, parecia que ele estava contente com aquele ritmo, né? Poderia ter ajudado com modelagem, com backchaining e body language novamente, né? Ele não usa body language na aula toda. Depois ele foi para o take action, mesmas coisas que eu citei agora há pouco, né? Às vezes ele falava a frase, depois ele pediu o comando, então ficava confuso para os alunos, né? Às vezes os alunos davam uma travada também, e se repetiu ali durante a aula algumas vezes, né? Depois teve os drills, as mesmas coisas que eu já citei, né? Eu coloquei um aqui, por exemplo, we wear black t-shirts at the sports center. Ele corrigiu t-shirts, que deve ter tido gente que falou t-shirt no singular, né? Aí ele quebrou, trocou o drill para socks depois, ficou embaçado ali para os alunos, né? E ele fez isso outras vezes durante a aula. Ele fazia uma correção ali, depois ele mandava o drill solto na cara dos alunos e os alunos não lembravam a frase direito. Teve um aluno ali que perguntou o que significava they wear. Ele respondeu, they wear, eles usam. E acabou. Né? Então ele poderia ter usado isso, ele poderia ter feito uma frase de exemplo dele, pedido uma para o aluno, ele só entregou para o aluno e já era. Né? Ele perdeu uma oportunidade ali do aluno que já não sabia o que era they were, né? Que era uma coisa básica para aquela aula, perdeu a oportunidade. Depois teve os dialogues. Né? Aí nos dialogues, como eu falei, não consegui abrir o livro lá. Imagino que tem uma imagem, né? Se tiver, poderia ter dado uma explorada na imagem ali. E os mesmos erros que eu já comentei nos exercícios nos anteriores ali. Depois o what else, mesma coisa, detalhe para a pronúncia de plus, né? Achei alternativa essa pronúncia, né? Deu um pouco de sangramento no ouvido aqui. Depois teve a homework instruction, os mesmos pontos acima, falta de entonação, muito uso de português, né? Ele estava falando ali para os alunos sobre as roupas que são usadas no singular, tipo glasses, que é sempre glasses, shorts, jeans, né? Poderia ter usado um spotted difference, né, também, e é lógico que durante a aula também, né? Bom, as anotações que eu fiz foram essas. Sobre o tópico sequência de aula, eu coloquei parcialmente atingido em todos, porque, bom, acho que ele tentou fazer. Foi ruim, mas ele tentou fazer. Então, não sei se eu colocaria não atingido. Né? Eu tive vontade, mas beleza. Aí depois a quebra de estado, esse aí não dá, né? Aí esse aí é não atingido, pelo amor do Senhor das Trevas. Não tem condições isso, cara. Como que dá uma aula igualzinho o tempo todo, né? Coloquei de observações que ele poderia fazer troca de entonação.
em momentos estratégicos, né, que são muitos, por sinal, sentar e levantar durante a aula, ele ficou de pé a aula todinha ali, né, precisa fazer essa troca e tal. E outros pontos que eu não comentei é porque eu deixei em branco, coisa que não se aplicava ou não dava para saber, né, pela aula online. Sobre técnica de correção, coloquei não atingido. Nas que eu vi, que eu vi? Uma tentativa de backchaining, que falta cadência,